Olá, meus queridos, como vocês estão? Estamos de volta aqui, na nossa videoaula semanal de ciências. Sejam todos muito bem-vindos. Mas essa semana tem assunto novo, hein? Então, nas últimas aulas nós falamos sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Então, continuaremos a falar sobre doenças, mas agora numa linha diferente, tá bom? Então, vamos falar das nossas defesas e também das doenças causadas por vírus. Vamos lá ao nosso livro. Nós iremos da página 139 até a página 143. Olha aí, a abertura da unidade ela mostra doenças transmissíveis e alguém, né, uma criança aí lavando as mãozinhas. Vamos ler a legenda da imagem. Lavar as mãos depois de usar o banheiro e antes das refeições é uma medida eficaz na prevenção de muitas doenças. A perguntinha para vocês: você lava a mão com frequência? Está sempre lavando as mãos? Agora, principalmente, né, em tempo de pandemia, nós estamos fazendo isso com mais frequência ainda, não é? Algumas perguntas aqui. Que doenças transmissíveis veiculadas pelo ar você conhece? E doenças relacionadas à contaminação da água ou dos alimentos por micro-organismos? Além da dengue, você conhece outras doenças que podem ser transmitidas pela picada de insetos? Como a prevenção de doenças é feita em sua comunidade? Qual é a diferença entre vacina e soro? Você se lembra de ter tomado vacinas recentemente? Vamos lá? O ar, a água e o solo podem estar contaminados por micro-organismos que provocam doenças. Para se prevenir contra essas doenças, além do saneamento básico, é necessário ter alguns cuidados, como estar em dia com o calendário de vacinação e lavar as mãos antes das refeições e depois de usar o banheiro. Aí agora a gente entra em nossas defesas. Nós estamos já acostumando a falar sobre isso, assim, nos últimos tempos, né, estamos falando bastante sobre nosso sistema de defesa por conta do coronavírus, né? Por conta dessa pandemia. Então, ultimamente estamos falando bastante sobre isso. Estamos em permanente contato com uma grande quantidade de seres microscópicos que estão no ambiente. E alguns deles causam infecções. Mas nem por isso ficamos doentes o tempo todo, já que o organismo humano é capaz de produzir defesas contra esses organismos. Uma dessas defesas é feita pelos anticorpos, que são proteínas que se ligam aos organismos invasores e ajudam a destruí-los. Então, observe aí. Aqui são as células de defesa que produzem anticorpos. Olha aí os anticorpos. E aqui são bactérias. Os anticorpos ligam-se aos micro-organismos invasores. Então, eles se ligam às bactérias, né, e destroem as bactérias. A reação do organismo, porém, pode não ser imediata e é por isso que ficamos doentes. Em muitos casos, depois de curados, tornamos-nos protegidos e não contraímos a mesma doença. Isso acontece com o sarampo, por exemplo. Há muitas doenças infecciosas que atingem a espécie humana. Às vezes, como no caso da gripe, elas surgem, espalham-se rapidamente e atingem grande número de pessoas em uma região. São as epidemias. Outras vezes, a doença persiste por vários anos em uma região e afeta um número relativamente grande de pessoas. Aí são as endemias. Quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta, temos uma pandemia. Então, a pandemia do coronavírus, né, está aí presente em vários lugares do planeta, em todo o mundo, não é, na verdade. Vamos continuar. As vacinas. A melhor forma de evitar que doenças transmissíveis se espalhem e atinjam muitas pessoas é por meio da prevenção. E a vacina é uma das maneiras mais eficazes de prevenir essas doenças. A vacina não causa doença, mas estimula a produção de anticorpos. Assim, se houver o contato com aquele micro-organismo, estaremos protegidos. As vacinas não protegem apenas um indivíduo, mas toda a comunidade.
uma vez que a propagação de doenças transmissíveis fica dificultada quando grande parte da população está vacinada. Hoje, existem vacinas contra vírus, bactérias e outros parasitas. Elas podem ser fabricadas com partes dos micro-organismos, com micro-organismos mortos ou com micro-organismos atenuados, aqueles que já não podem causar a doença. Por ser um tratamento preventivo, não é para evitar, na maioria das vezes a vacina deve ser aplicada antes de o indivíduo ser infectado. A vacina, por exemplo, contra sarampo, rubéola, cachumba, catapora, poliomielite, raiva, gripe, febre amarela e certos tipos de hepatite. Os cientistas estão constantemente pesquisando vacinas contra outras doenças. Por causa da vacinação em massa, a varíola foi erradicada, ou seja, eliminada. O calendário nacional de vacinação contém as vacinas de interesse prioritário. Elas são distribuídas gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública. A aplicação é feita de acordo com a faixa etária e considera também profissionais expostos a riscos. A caderneta de vacinação, a caderneta de vacinação é um documento em que são registradas as vacinas que a pessoa tomou e a data em que foram aplicadas. Esse documento deve estar sempre atualizado e ser apresentado em consultas médicas e matrículas em escolas, por exemplo. Atualmente, existem aplicativos gratuitos para celular que possibilitam aos adultos acompanhar a própria vacinação e a dos menores de idade, sob sua responsabilidade. Olha aí. Continuando. Na próxima, aliás, vamos falar aqui. Já que nós estamos falando tanto em vacina, o nosso período também atual muitos comentários, né, a respeito da vacina. Todo mundo quer tomar a vacina contra a Covid. Vamos falar da história da vacina. A varíola é uma doença causada por um vírus e transmitida por gotículas de saliva no ar ou por objetos contaminados como copos e talheres. A doença provoca febre e lesões da pele que deixam cicatrizes e podem até matar. Em algumas partes do mundo, durante o século XVIII, percebeu-se que colocar crianças em contato com material que saía das feridas de pacientes com varíola podia protegê-las contra a doença. Olha só, gente, sem existir vacina ainda, né? Crianças em contato com material que saía das feridas de pacientes podia protegê-las contra a doença. Embora esse procedimento fosse perigoso, pois as crianças corriam risco de contaminação. Então, ele chegou a ser adotado para a prevenção da doença. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner observou que pessoas não contraíam a varíola ao ordenhar vacas desde que tivessem adquirido a forma animal da doença, que é menos perigosa. Jenner usou o termo varíola da vaca, em latim, varíola vacinae, que deu origem ao termo vacina. Ele passou a usar o pus de pacientes com varíola da vaca como forma de prevenir a doença. Em 1904, no Rio de Janeiro, ocorreu a Revolta da Vacina. Já ouviram falar na Revolta da Vacina? Foi uma manifestação contra a vacinação obrigatória para combater a epidemia de varíola. Na época, a falta de saneamento básico facilitava a disseminação de diversas doenças, principalmente entre a população mais pobre. Em 1980, em decorrência da vacinação em massa realizada em todo o mundo, a varíola foi eliminada. Olha aqui, na próxima semana eu vou trazer mais informações a respeito dessa revolta da vacina, que é bem interessante. Aqui na imagem, gente, tem uma múmia de um menino que morreu de varíola em 1654 na Lituânia. O estudo de vestígios como esse possibilita aos pesquisadores compreender melhor a doença que matou muitas pessoas ao longo da história. É uma múmia aí, não é? No Brasil, o Programa Nacional de Imunização, implantado na década de 1970, criou várias campanhas de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, a rubéola, entre outras doenças. Atualmente, a rede pública oferece também a vacina contra o HPV, que é o papilomavírus humano.
causador de verruga genital e de alguns tipos de câncer, como de colo de útero. Jovens, meninas, né, de 9 a 14 anos de idade e meninos de 11 a 14 podem receber gratuitamente essa vacina. Vamos continuar. Outros medicamentos. Você já teve de tomar alguma medicação conhecida como antibiótico? Já? Esses medicamentos são muito eficientes contra as bactérias, mas não produzem efeito algum contra os vírus. Vamos lembrar, existe vírus e existem bactérias que nos causam doenças. Do coronavírus, né? É vírus, né? Pelo nome já diz automaticamente. Mas o antibiótico só serve para bactérias, não serve para vírus. Há alguns medicamentos específicos contra certos tipos de vírus, como o do herpes, o da gripe e o da AIDS. São chamados de antivirais. Outra defesa contra doenças transmissíveis, como a raiva, é o soro terapêutico. O soro contém anticorpos capazes de inativar substâncias tóxicas. A produção do soro pode ser feita em animais, como cavalos. Então, olha aí. Mas como é que faz isso? O animal recebe vírus mortos ou partes de vírus e produz anticorpos contra ele. Vocês lembram que nós acabamos de falar sobre o nosso sistema de defesa, não é? Eles atacam e os anticorpos atacam esse vírus ou as bactérias para nos defender, para defender o nosso organismo. Então, o animal ele recebe vírus mortos ou partes dos vírus e produz anticorpos contra eles. Posteriormente, parte do sangue é retirada e usada na produção do soro. O soro é indicado para pessoas que já tenham contraído o vírus, pois assim o organismo consegue combatê-lo mais rapidamente. Contudo, o soro não proporciona defesa permanente, como ocorre com a maioria das vacinas. Então, no caso, o soro já é para a pessoa que já está com o vírus, não é? Existem também soros produzidos para neutralizar certas substâncias tóxicas. Por exemplo, quando uma pessoa é picada por uma serpente peçonhenta, é dado a ela o soro antiofídico. Certo? Vamos para a nossa atividade. Meus queridos, nós temos as questões de 1 a 4 para responder. Então, eu vou responder com você agora a primeira questão e as outras vocês farão, tá bom? Então, a primeira pergunta aí. Por que algumas doenças provocadas por vírus não afetam a mesma pessoa mais de uma vez, né? Porque se você tiver uma vez, por exemplo, catapora, né? A gente tem uma vez e aí depois não tem mais. Por quê? Por que o vírus não vai nos atacar de novo? O que é que vocês lembram que a gente acabou de falar sobre isso? Nós temos alguém que vai nos defender, né? Nós temos umas estruturas que vão nos defender. Então, vamos lá. Porque depois da cura, o nosso organismo é capaz de produzir rapidamente os anticorpos específicos, isto é, substâncias que atuam no combate a esse vírus. Então, como nós já temos os anticorpos, nós não vamos ser mais afetados pela doença, né? O vírus vai chegar, mas aí os nossos anticorpos vão acabar destruindo o vírus, tá bom? Então, bem simples a resposta. Aí vocês continuam na número 2, vocês vão identificar as afirmativas corretas. Número 3 aí tem alguns cuidados, né? Da coleta seletiva e tal. Quais doenças podem ser evitadas com esse cuidado. E a número 4, olha aí, vírus da varíola. Qual a principal medida que tornou possível a erradicação da varíola? Foi o que foi feito que tornou erradicada. Quando erradica a doença, ela acaba, né? Então, o que foi que aconteceu? O que foi feito para contribuir com essa erradicação? Gente, aqui estamos encerrando, né, a nossa primeira videoaula e já a gente volta para fazer a nossa segunda videoaula semanal, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente se encontra. Não deixe de fazer as atividades. Tchau!